Bem-vindos, bem-vindas ao Construção e Diálogo, o nosso canal de podcast do Grupo Revenda. Nesse episódio, que faz parte da temporada Mulheres que Constrói, nós estamos aqui com a Michele Santos, da Construjá. E a gente vai falar sobre um tema, negociações em tempo de crise e supply chain, como tomar essas decisões, importantes, sob pressão, liderar aí em cima de alguns gargalos. Ela vem para explicar tudo para a gente. Vamos lá. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carla. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E estava esperando muito esse capítulo aí, esse episódio do nosso podcast. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou já logo começando, Então, conta pra gente a tua trajetória, o que te levou à área de compras. Eu comecei no ramo da construção há 24 anos atrás, na área de vendas. Eu atuei no balcão, depois atuei na área de televendas, por um curto período coordenadora de vendas, e fui convidada para participar do departamento de compras. E de lá não saí mais, já tem 22 anos aí ininterruptos que eu atuo dentro da área do supply chain. Nossa, muito, muito interessante. Quer dizer, você passou por uma área de vendas, entendeu ali aquele movimento, Sim. Entendeu para poder comprar melhor. Na verdade, virou o lado da mesa, né? Exatamente, Porque se a gente pensar, você já teve a tua experiência de venda, para entender, a compra, Vamos dizer assim. Mas 24 anos. 24 completou esse ano. 24 anos na área de compras. 22 na área de compras, 2 na área de vendas. Na área de vendas. Sempre lá na Construjá. Sempre na Construjá. Na Construjá. É. Quando você mudou, para essa área de compradora, você acha que a tecnologia ela te ajuda, te facilitou, te aumentou, ou só aumentou a tua cobrança? Vamos falar de tecnologia, vamos pensar na tecnologia, como um facilitador ou não? Hoje é o maior facilitador, é um grande aliado, No passado, eu ouso dizer que os compradores eram tiradores de pedidos, E hoje, com a tecnologia, com dados praticamente em tempo real, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial, com certeza é um grande aliado. E com isso vem cobrança também, Então, uma vez que o comprador está mais preparado, que ele tem informação em tempo real, ele consegue ter uma eficiência maior na negociação. A tecnologia, o futuro é agora, É já. A cada momento, ele muda, Dentro do nosso dia a dia, a mudança, o que você fala segunda, terça, já pode não ser mais a mesma coisa. Deixa eu entender um pouquinho, tentar e passar para o pessoal, Porque é muito assim, como que eu posso dizer? A gente tem uma ideia de que é só comprar, é só vender, Mas como equilibrar fornecedor, a pressão interna, que a gente sabe que existe, e o abastecimento de produtos, E aí está vinculado tudo a esse, a essa compra, o consumidor final ali na última ponta desse. Carla, eu falo que o comprador hoje ele vai ser um interlocutor entre o fornecedor e o consumidor, Ao mesmo tempo que ele precisa ter um mix ideal para atender o cliente, que é o principal funcionário do negócio dele, Ao mesmo tempo ele precisa olhar a outra ponta, que é o parceiro, que é o fornecedor. E aí entra a mágica da negociação. O desafio do comprador hoje é não ter ruptura e, ao mesmo tempo, ele não pode ter um excesso de estoque. Então, você precisa ter um meio termo aí, de maneira que você atenda o cliente com grandes parceiros, mix ideal, é um conjunto, Então, esse equilíbrio, ele se dá com um interlocutor chamado comprador hoje. A gente já teve épocas de grandes estoques,
eles serem iguais a faturamento, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje não mais. Esse Não. não, então, a necessidade de compra ela se dá praticamente diariamente, Diariamente, o entendendo? comportamento ele muda muito rápido Hum, também. Existem os produtos sazonais, uhum. então, você está esperando um verão, você estoca para o verão e não vem o verão. Então tem que tomar um certo cuidado hoje, por isso que a tecnologia ajuda, porque ela te traz dados futuros, previstos, que também não é assertivos, mas ele diminui, ele minimiza o erro. Tá. Ele te, né? Ele consegue te. Ele te dá um direcionamento fora do achismo. E que isso também para o fornecedor é muito bom, né? Sim, Porque ele tem mais oportunidade de compra, né? Porque quando a gente fala de compra sazonal, então vamos falar de, vamos dar um exemplo, já de chuveiro, né? O chuveiro, na verdade, ele era a época dele, né? De compra, o Natal do chuveiro vem, né, com a entrada do inverno, um pouquinho antes do inverno, então vocês um pouquinho, né, no final aí, né, antes de terminar, né, você já era o Natal de compra, agora não mais, agora vocês vão medindo e temperando o mercado ao longo do ano, então não existe mais um Natal específico para alguma compra de produto. não, a gente entende que existe um período sazonal, mas esse sazonal ele pode ser muito forte ou ele pode ser muito fraco. Vai depender muito dos efeitos aí que surgem, né? Um El Niño, por exemplo, que vem e muda tudo, Muda e aí tudo. você tem 28 graus no inverno. A mesma coisa que a gente tinha aí no começo do verão, um pouquinho antes do começo do verão, que era o trabalho de telhado, subcobertura e tudo mais, Sim, que a gente precisava estar deixando ele, né, comprando muito produto aí e não mais, né, e hoje também não não mais, mais. porque a gente tem aí épocas que estão chovendo que não fazia a menor ideia, né? Tudo Mas é, fora do lugar, né? nós tivemos aí um momento terrível, gente, todos nós sabemos, né? E aí essa pergunta aqui me fez pensar bastante, por isso que eu incluí. No momento da crise de fornecimento, né? Qual foi a, a decisão mais difícil que vocês tiveram que tomar? Eu vou te falar que é você tá ali tentando entender se traz um novo parceiro, se desenvolve um novo parceiro, ou se você passa pela crise com o teu parceiro que está de longa data com você. Então é uma decisão que você acaba tendo que medir as consequências. Ah, quando está tudo bem, a gente está junto. Quando não está tão bem assim, eu busquei um outro, né? Mas você conseguiu dividir isso com o seu próprio fornecedor, seu próprio parceiro em certas ocasiões? Tipo, eu estou tentando te manter, né? E o que, que a gente pode fazer? O meio termo, você conseguiu A ou gente teve um teve. caso até recente, assim, do pessoal do Sul, né? Com as enchentes que tiveram. A gente foi muito transparente em estar junto e passar pela crise junto, né? Então, a conversa, quanto mais clara e transparente com o fornecedor, ela só fortalece. É importante, né? Sim. A gente sempre fala, né, que esse tipo de integração, né, seja ele com o cliente ou com o seu fornecedor, você sendo cliente, essa transparência na prática, ela traz a confiança e é assertivo o futuro, né? Diferente daquela prática antiga de comprar mais barato, comprar, né? Enxugar a margem, né? Então não existe, né, mais isso, né? Esse eu te Existe. falo que já foi o tempo de que a área de compras ela só trabalhava para ter um preço menor, né? A gente hoje, eu ouso dizer que a gente não negocia preço, né? Tem um conjunto aí. Então, tem um monte de situações que a gente precisa pôr na mesa, porque o comprador ele precisa entender que a área de compras virou um departamento estratégico dentro de qualquer organização hoje. Ela não só compra, não só vende. Hoje o comprador ele é um pouco vendedor, é um pouco contador. Então tem de tudo um pouco aí
nos dias de hoje para dentro do profissional. E seria a nossa próxima pergunta, né, nosso próximo tema é exatamente isso, né, é só bater em preço, quem compra não vende, precisa estar ali dentro, né, para você entender, né. O que você me diz, né, do comprador estar ali no chão, no ponto, né, no chão da loja, né, para entender melhor aquela parte, do consumidor final, para entender melhor como comprar? O comprador hoje, na minha visão, ele tem que entender o negócio do começo ao fim, até para ele poder saber a estratégia, o que vai ser feito para que ele possa contribuir, de maneira eficiente para o ganho de toda a cadeia. Então, comprar bem não é negociar preço. Quando você compra bem, você está falando de um financeiro diferente, você está falando de uma logística eficiente. Não adianta eu comprar 2, 3 caminhões e vir sem uma negociação de estar paletizado, para poder melhorar a eficiência da logística, armazenagem. De alguma maneira, paletizado ele reduz custo, né, porque você usa menos insumos, porque você só Uhum. descarrega, a empilhadeira te ajuda a descarregar, é menos mão de obra pesada, e você passa a Exato. usar as pessoas para pensar, e não para um serviço mais bruto, Braçal, né. braçal, então você usa mais a inteligência, né, você acaba também aí sim, né, e aí a gente fala, né, a inteligência de uma compra, né. Sim. Então ela não está só voltada para o preço da menor, né, Não, menor preço. até mesmo a equipe de vendas, né, quando eles falam: "Ah, o comprador, se ele comprar bem, eu vendo bem". Ele não vai vender bem pelo preço. Hoje, muitos clientes entendem e buscam valor, né. Quando a gente pega um fornecedor que tem um mix que atenda, supra toda a necessidade ali do lojista, seja com embalagem reduzida, seja com um produto bom, um trabalho do fornecedor a 4 mãos com o distribuidor feito no PDV, tudo isso agrega valor e o cliente ele entende isso hoje. Diz uma coisa, você está falando isso e me veio, alguns anos atrás, eu conversando com um atacadista, ele me disse que não se importava, naquela época, eu não sei se isso mudou, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Não me importava muito a questão do treinamento daquela mercadoria. Você hoje pensa na hora de comprar se esse fornecedor daria, caso fosse necessário, dependendo do tipo de produto, um treinamento específico para a loja, ou vocês têm isso na hora da compra? Meus lojistas vêm aprender como vender melhor aquele produto. A gente tem uma equipe que replica, né. O Uhum. treinamento ele é fundamental. De novo a tecnologia aparece, porque hoje você consegue com vídeos curtos mostrar para o cliente a usabilidade do produto e isso ele pode repassar para o consumidor final. Então, precisa do treinamento, porque muitas vezes a troca ela surge do mau uso, da Uhum. falta de conhecimento, né. E esse retrabalho para dentro da distribuição também é ruim. Então o treinamento ele é fundamental e para todos, né, o comprador ele precisa saber o que ele está comprando, por que ele está comprando aquilo. O vendedor ele precisa saber o porquê que aquele produto precisa estar no ponto de venda. E o cliente naturalmente, o balconista, ele precisa ter ali fácil para a hora que alguém chegar e solicitar o produto, ele dizer: "Eu tenho a solução". Exatamente, né, aquela resolvendo o problema do cliente, né. É. Então aí você vê, né, que a gente tem várias pontas na hora da compra, não é só, né, o preço ou só a logística ou só, né, então vários fatores, né. Eu vou te falar um pouco de tecnologia no Fala sentido para mim. dos dias de hoje com a inteligência artificial. Existe muita resistência ainda das pessoas em achar que a inteligência artificial vai tirar o emprego. Falando especificamente do comprador, a tecnologia hoje ela pode te sugerir uma compra e o comprador, sem ter que fazer essa sugestão de compra, ele vai ter um tempo para ele poder estudar melhor o comportamento, os dados, para poder ter uma eficiência melhor na hora que ele for falar com o fornecedor. É mostrar dados, mostrar tendência, é trazer inovação.
ela, é muito interessante você falar sobre isso, porque eu sei que existe, né, a gente vivencia muito isso, né. "Ai, o robô vai, né, ocupar o lugar das pessoas". Não, não é bem assim. Ela vem como uma ferramenta, né, inclusive eu estava conversando isso com as meninas esses dias. Ela é uma ferramenta preciosa, a inteligência, para todo mundo. Ela ela, eh, vamos falar de inteligência, e ela diminui, vamos dizer assim, ela encurta caminhos e te dá direcionamento. Então, não adianta você tentar usar a inteligência artificial sem você conhecer, que também não vai, ela vai te trazer um raciocínio raso, ela vai te trazer um posicionamento raso, né, que não é isso que você busca. Se você realmente entender como usá-la, ela vai ser uma excelente e não vai tirar, na verdade, ela só vem agregar. Não sei se concorda comigo, mas Sim, ela essa vai otimizar o tempo que o comprador está ali digitando o pedido, ela vai fazer isso em segundos para ele. De acordo com a parametrização ali, ela vai te dar uma sugestão onde você vai ter tempo de desenvolver outras coisas, né. Eh, a inteligência ela traz ali dados para nós em praticamente tempo real. Então olha o ganho, imagina, a gente já teve que ficar semanas puxando dados, preparando relatório. "Ah, eu vou atender um fornecedor daqui uma semana, eu preciso me preparar para atender ele". Hoje o fornecedor ele vai chegar às 10, às 8h30 eu já tenho as informações que eu preciso para tratar. Então é uma evolução e otimização de tempo para um comprador que precisa estar atualizado o tempo todo. Isso é uma prática sua, né, que você usou ou veio do CEO da Construcharm? Que a gente A gente é sabe. muito a gente é muito antenado às tendências, né. Eh, tem o DNA dele no meio, né. Tem o DNA dele, É, né. então, o já a gente fala que o já é nosso DNA, então a gente tem um viés aí de que quando chegar o hoje, a gente já passou do hoje, está olhando para o amanhã. Ele é bem tecnológico, né. É, E que bom, né, que bom. para nós é muito bom. Eu também acho. Eu acho que, assim, a gente estava falando, em um outro podcast, do nosso mercado, aí a gente falando do varejo, não do atacado, ainda como ele tá, analógico, né, ainda, essa parte, como é importante a revenda, né, a revista Revenda, a gente, virou, né, na contramão, né. Por quê? Porque a gente estava à frente, a gente estava tecnológico, o grupo Revenda, no caso, por entender que o mercado ainda precisava muito do papel, né. A gente estava falando de mais de 70% das lojas de material de construção não ter nem sequer um site. É, a gente sentiu isso no período de pandemia que não se usava o WhatsApp nas lojas, eram poucas lojas, né, e teve que se transformar para poder sobreviver. Exato. E pasmem, eu cheguei a ver casos de perguntar para o lojista se ele era digital, se ele fazia algum tipo de ação. "Não, nossa loja é extremamente digital. Eu escrevo o meu pedido, tiro foto e mando para o WhatsApp". E ainda tem, e Tem, ainda tem. tem. Mas como que você enxerga as parcerias em negociações? Quando você está negociando, como você vê parceria? Eu falo que nós temos 2 formatos de parceria hoje. Fornecedor que ele está ali porque ele está preocupado com a marca dele no PDV, ele está preocupado em inovar, em trazer novos produtos, uma solução completa, e é aquele fornecedor que ele se preocupa com parceria. Ele se preocupa com fazer a parceria a longo prazo. E nós temos o fornecedor de fim de mês. É aquele que não está preocupado com nada, ele só quer o pedido, e se está vendendo, se não está vendendo, se o mix atende, se não atende, não é o problema, eu só preciso bater minha meta. Então temos essas 2 situações, né.
Hoje a gente preza muito pelo parceiro de longo prazo. Exato. Né? Que a gente estava falando com uma loja aqui, uma rede de lojas, e a gente estava falando de experiência de compra. Faz parte da experiência de compra, sua, no caso, Faz. né? Porque você vê que em todas as pontas de mercado você tem que ter uma boa experiência de compra, né? Sim. Olha como que você sente, né, esse cliente de final do mês. Eu preciso bater minha meta, né? A minha equipe já sabe, ó, faz a lista de quem é do final do mês e não olha para eles ao longo do mês. É praticamente assim, Olha só. né? Mas eu volto a falar, né? Com tantos dados rápidos que nós temos hoje, hoje a gente atende mostrando dados para o fornecedor. Então, muito me assusta aquele que vê o dado e não toma ação para poder mudar o trajeto, mesmo sabendo que não está evoluindo. Porque nem sempre tá dando certo, né? O bom líder, né, o bom gestor do seu negócio, ele muda, né, o caminho quando ele precisar, Sim, né? Porque às vezes você traça uma rota e vem um vento, você precisa, né, mudar essa rota e não necessariamente foi falta de gestão. O mercado, ele oscilou e você tem que, né, alterar essa tua rota aí. Mas assim, e me diga uma coisa, quando você vê esses fornecedores de final de mês, vamos dizer assim, você entende que ainda dá para trocar? Você troca, você faz essa troca, você abre negociações para trocar ou você deixa isso porque ali é uma compra já também pré-determinada, com valor agregado que, olha, esses aqui até eu encaro, deixa eles aí, que é saudável para o meu negócio, vamos a dizer assim. gente existe fornecedor que é um mal necessário. Você Uhum. precisa ter, Tá. mas hoje já existe a sombra dele. Então ele já não é mais exclusivo. Existe uma outra marca que vai suprir qualquer. Eu não vou fazer esforço. Então, se a outra marca tiver condições de suprir, ela vai suprindo devagarzinho. Tá, você introduz a marca, né, ao ponto dela estar sobrevivendo e faturando normalmente, e aí você acaba tirando O esse próprio mau cliente fornecedor, né? enxerga, né? E ele É. mesmo já começa a tendenciar para uma outra marca. Então, a gente permanece com a marca a menos que ela não tenha um concorrente. Então, ela Um, precisa o ficar mal ali e a necessário, gente vai administrando, né? que já está mais difícil no nosso mercado, né? Diminuiu muito. Né? Já está diminuindo cada vez, né? Hoje o mercado está mais competitivo, né? Então, as indústrias, até mesmo com anos aí de estrada, estão entendendo que eles precisam se remodelar. A gente também tem visto bastante isso. Apesar da gente ter os grandes players de mercado, né? Nem sempre o grande player é o melhor Sim, produto na hora do giro, né? sim. Então eles têm que se remoldar muitas vezes, né? A gente fala de remoldar, né, a sua estrutura, a forma de você encarar ali um atacado que te compra muito, né? E entregar, né? Não só ser mais um, né? O que a gente fala muito para o fornecedor existe um mérito por se construir uma marca, mas ele precisa fazer a manutenção dessa marca. Ela não vai perdurar se você deixar ela ali sozinha, acreditando na força dela. Hum, Ela só existe porque foi Foi construído, é construído, exatamente o que você falou. E a construção ela é diária, é diária. né? E eu acho que ela fica mais difícil, não sei, né? Na minha visão, né? E eu vejo isso muito pelo grupo Revenda, né? Hoje, né? Líder, né? No segmento de material de construção, é, a, a- muito trabalho, né? Para construir e quanto maior é o trabalho agora de manter, né? Então manter talvez seja mais trabalhoso do que construir, né, a E hoje cada marca. dia mais, né? Porque os públicos estão mudando. Então, o que se sustentava há 10 anos atrás, hoje você já não, se não remodelar, não vai sustentar. Tem uma galera nova chegando aí que os porquês são muitos, né? São,
A Então, gente ensinou esse pessoal aí a perguntar o porquê, é né. verdade. Mas e na sua visão, assim, o que um novo profissional, né, precisa para ser líder em compras daqui 5 anos? Como você vê isso? Cara, eu vejo que precisa de um preparo, né, em negociação muito maior do que a gente trouxe. Então, é o que eu falo, o comprador hoje ele precisa ser um pouco de tudo. O comprador ele é um pouco contador, ele é um pouco vendedor, né, ele é estrategista. O comprador ele precisa entender de tributos hoje, ele precisa saber um pouco da precificação, mesmo que seja o básico, mas ele precisa saber porque hoje o atacado, o distribuidor, ele tem fornecedores de todos os lugares do Brasil. Cada estado tem a tua política, tem os teus impostos, e se você não entender um pouco disso hoje, você na hora da compra, você pode não ser eficiente e pode trazer até um prejuízo para a organização como um todo, né? Então é preparo, É preparo. é preparo. No mundo, né, no mundo, de compras, né, eu vejo muito no mundo de vendas, né. Eu não sou vendedor, eu estou vendedor. No mundo de compras também é assim? Ou você acha que é um pouco mais complexo entrar, no mundo, de compras, e não sendo comprador? Não, eu acho o comprador e o vendedor, eles têm a mesma complexidade, né? Existe uma máxima que fala que você não vai vender aquilo que você não compra, Né? né? Então, primeiro você precisa comprar, depois você precisa vender. É, porque assim, a gente vê muito e caiu muito, né, hoje em dia já não se tem mais esse lugar tão duradouro, né, para o vendedor: "Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou vender", né, "eu vou vender". E você acha que na compra também tem isso ou não, é mais fechado? Não, eu até acho que mudou a maneira do vendedor falar, né? O vendedor ele também precisa ser estrategista. Ele está ali na loja, ele entra numa loja de elétrica para vender hidráulica. Então ele precisa estudar o cliente, o comportamento do cliente, e o comprador ele não é diferente, ele precisa saber quem está na frente dele, ele precisa saber qual é a solução que ele está trazendo para dentro do negócio, né? Se tem inovação, o que que ele vai poder agregar lá para o vendedor a hora que ele estiver na loja. Então você pega, hoje você entra em lojas que, eu sou ferragista, mas aí você entra, você tem balde, você tem ração, você tem um monte de coisa, você fala: "Pô, não é só alicate", né. Tá. Então esse comportamento ele vem mudando e as lojas generalistas, vamos dizer assim, Isso. ela tem de tudo um pouco. Onde já se viu você entrar numa loja de material de construção para poder comprar o D? O D. Foi uma necessidade do mercado, né. Sim, Então, hoje, é aquilo que a gente fala, né, é entender o comprador, né, deixar ele muito à vontade em comprar, ele sair dali abastecido de tudo que ele precisava. Então eu acho que o crescimento das lojas, né, generalistas, vamos dizer assim, ele foi tomando um lugar bem grande nesse nosso mercado, né? Porque eu vejo quando, por exemplo, a gente que vai até o ponto de venda comprar, eu quero comprar tudo ali, né? Então, e você pensa muito naquele momento que você está ali, né? Você tem, né? Você vai lembrando do que você precisa. Então, eu estou aqui comprando e muitas vezes a gente visita a loja do bairro, né? Você não quer ir, ou não tem, ou é longe, um home center, por exemplo, eu vou na minha loja de bairro. Aí você chega lá, tem uma OD, tem uma seção de OD, né? Eu estou precisando disso. E a venda agregada também, né? sim. Acaba agregando, né? Então eu acho que é importante. É por isso que eu perguntei em relação a estar comprador, né? Porque ele não, talvez não tivesse isso. E quando falar de produto?
né? Produto, vocês aí, lançamento de produto, né? Vocês têm essa abertura para o teu fornecedor ligar e falar, Michele, eu tô com um lançamento e queria já te antecipar. Como que funciona essa parte? Eu tenho uma equipe de vendas que eles atuam direto no PDV e Uhum. eles fazem essa pesquisa para mim. Então, o fornecedor, quando ele fala, eu tenho um lançamento, ele precisa mandar a foto, ele precisa mandar os atributos do produto, e é o cliente que vai dizer se aquele lançamento tendencia ao sucesso ou não. Então, a Ai, gente faz esse trabalho. então você já tem isso, você antecipa A até gente antecipa. a necessidade do Eu teu. só cadastro um produto novo depois que o meu vendedor ele se compromete de alguma maneira dizendo, ó, esse produto vai vender. Vai virar, ele É, gira. é. Bem legal, bem legal. Ah, tá bom, tá bom. Eu, na verdade, antes da gente começar o ping-pong, eu queria te agradecer demais, né, o exemplar. Eu me sinto lisonjeada de ter sido presenteada, né, Mulheres em Compras. Vou Vai virar meu livro de cabeceira aqui, entender um pouco melhor, porque assim, estou aqui à frente do comercial, né? eh, a parte de eventos e tudo mais, mas assim, eu acho que conhecimento ele não ocupa espaço, né? E é tão bom a gente aprender com pessoas como você, obrigada. Não, Realmente, sem palavras para te agradecer, imagina. viu? Mulheres em compras, uma jornada inspiradora no setor de compras. Sensacional, parabéns. Obrigada. E obrigada mais uma vez. Vamos lá. Fornecedor, fornecedor bom é aquele que. Preza por parceria a longo prazo. Falamos disso, né? Falamos disso. Olha só. Pior erro em uma negociação. Você não se preparar com dados. Margem apertada ou prazo estourado. Margem apertada. Indicador que você acompanha de perto. Ruptura. Falamos disso também, né? Gôndola sem produto, né? Não dá, né? Não gera Não, receita, né? não gera, não. O resto desaba, né? O que mais te tira do sério numa reunião? É o fornecedor falar em achismo. Complicado lidar com gente que não trabalha com base, né? É, não. Dados, é Tudo eu achismo, acho, né? eu Eu acho, eu acho, acho. Eu for... tenho para mim, quem acha não acha nada. não acha nada, né? Que eu vim ao passar do tempo, eu tenho um cientista dentro da minha casa. Então, essa palavra, eu acho, não existe, né? Ou você está baseada ou você está fora, né? Não existe achar. Né? Então é dados. É. São os dados, dados e mais dados. Então, realmente é um hábito que te ajuda a negociar melhor. Os dados. Os dados. Um hábito, virou um hábito. Virou um hábito. Hoje não dá para conversar com um fornecedor, até mesmo com um cliente, se você não tiver a atualização do que está acontecendo. A minha equipe ela recebe diariamente índices. Então, eu olho ali índice, a variação cambial, a bolsa LME, para poder analisar cobre, enfim. Tudo é baseado em dados. Eu preciso ter embasamento para a gente poder conversar com o fornecedor. Muitas vezes a gente até ajuda quando a gente leva a informação. Né? É o que a gente estava falando, né? Conhecimento não ocupa, né, Não, espaço é nenhum, sempre né? E bem-vindo. só bem-vindo, né? É, Só amplia, né, o só. nosso poder de raciocínio, né? Você já comprou algo que se arrependeu? Já, Já já. Foi baseado no achismo. foi baseado no achismo. Então eu ia falar, olha, acho difícil, mas eu falei, aí eu vou vir pro achismo também, vou perguntar. E atacado é mais pressão ou mais estratégia? Hoje é mais estratégia. Estratégia. A gente estava falando, né, do fato de até da compra, né? Então vocês se antecipam a sua equipe de vendas para entender se aquela compra vai funcionar, se aquele produto vai Sim, girar ou não, né? sim. Então, bem estratégico, né? Bem estratégico. Um conselho que você sempre carrega. Persistência. O comprador, ele não pode desistir no primeiro não e nem no 10º. Ele tem que ser persistente.
Eu tento não falar, mas você sabe que a revenda ela tá com essa força, né? Tanto é que a gente trouxe aí o Fórum de Mulheres, né? E estamos indo para o 4º ano. Tem coisa muito boa vindo. Deixar vocês aí totalmente curiosa para 2026. A gente, mas vou tocar nesse assunto. Mulher na área de compras é Empoderamento. empoderamento. É o centro, a mulher no centro da decisão. A gente vem conquistando esse espaço, né? Dentro do Matcom, por exemplo, é uma área muito masculinizada. E você se inserir no contexto, você precisa ser diferente. E empoderada, né? Capacitada, né? Vamos lá, né? Sim. Eu falo que a gente, quanto mais a gente se capacita, né? Falando de conhecimento, mais empoderada ficamos, né? Sim. Não é empoderamento por empoderamento, né? Não porque eu, né? É um desafio diário, a conquista é diária, né? E eu estava pensando na tua data, né? O tempo de casa dentro de 22 anos, né? Você falou de um segmento machista, né? A área de compras dentro do varejo de material de construção, dentro do material de construção, né? No teu caso atacado. E eu imagino o quão forte você foi, né? Empoderada você teve que ser para se manter, né? Em compras ali. Né? Eu tive uma fase que todo mundo falava que era muito brava, né? Talvez uma capa, talvez uma carapuça, Precisava uma mostrar cachaça. que eu não estava ali só por estar. E mais o que me ajudou mesmo foi buscar o conhecimento, até para poder estar inserida numa mesa de uma reunião, dizendo coisas que tinham nexo com o que estava sendo discutido. Então você precisa se preparar, você precisa estudar, entender quem é a pessoa que está na tua frente, para poder ganhar confiança. E a palavra é essa, né? Ao longo dos anos, a gente conquistou a confiança. Então hoje fica mais fácil da gente poder entrar e sair de uma reunião através desse conhecimento que trouxe confiança para o dia a dia. Confiança. Eu acho que é a palavra, né, de hoje, né? Confiança, né? Entre clientes, entra na venda, entra na compra, entra em todo o processo. Sim. Né? Bom, Michele, eu acho que a gente podia ficar aqui horas falando, mas vamos ter que terminar. Eu tenho só te agradecer por estar aqui, né? Ter vindo até a gente, ter batido esse papo com a gente, viu? Você quer deixar algum recado? Eu quero agradecer o convite, né? Espero que possa agregar para quem está chegando, para quem já está na área de supply, né? Continuar trabalhando, porque tem muita coisa para fazer e a chegando aí vai revolucionar um pouquinho mais. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a vocês também que acompanharam a gente nesse bate-papo esclarecedor, muito bom. E aguardo vocês no próximo capítulo. Até lá!